Amados irmãos e irmãs, graça e paz. É com muita alegria que estamos dando continuidade nesse mês de outubro com o nosso canal, com essa formação, com esse momento da reflexão diária da Palavra de Deus. Então é um momento muito especial. Convido você a, durante esse mês de outubro, também estar participando conosco desse momento de muita graça. E esse mês de outubro nós estamos trabalhando sobre as missões. E hoje, no terceiro dia, nós vamos refletir um pouco sobre Êxodo capítulo 4, versículo do 11 ao 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, sois o poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazer-nos sempre firmes crer. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, pegue aí a Sagrada Escritura, Êxodo capítulo 4, versículo 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim para nós: O Senhor disse-lhe: Quem deu uma boca aos homens? Quem o faz mudo ou surdo? O que vê ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, eu estarei contigo quando falares e ensinar-te-ei o que terás de dizer. Amados irmãos e irmãs, essa palavra hoje vem aqui trazer para nós alguns pontos básicos sobre a questão da missão. Primeiro, na nossa missão, tudo que nós temos, Deus faz uso dela. Se você tem uma boa oratória, Deus vai usar dela também para evangelizar. A sua postura, a forma de como você vai se comportar ali diante do público, também Deus vai usar dessas coisas para evangelizar, para fazer com que a sua palavra chegue aonde Ele quer. Mas o ponto mais importante, meus irmãos e irmãs, é a presença de Deus. O missionário, ele nunca está só. O Senhor chega a dizer para nós que aquele que nos escuta, escuta Ele. E aquele que escuta Ele também vai nos escutar, vai dizer isso lá num dos evangelhos. É preciso que a gente perceba que Deus está conosco na missão. A missão, ela não é de forma nenhuma algo individual do ser humano. Pelo contrário, ela é presença de Deus. É tanto que aqui no versículo 12 de Êxodo 4 está dizendo para nós: Pois eu estarei contigo quando falares e ensinar-te-ei o que terás de dizer. Veja, é o próprio Deus que vai nos instruindo na forma de falar, no que falar durante a nossa missão. Então, meu irmão, não temos desculpa e não podemos ter desculpa disso ou daquilo outro, porque Deus está conosco. E se o Senhor está conosco, com certeza nós vamos conseguir realizar aquilo que Ele quer. É interessante que muitas vezes, quando Jesus anunciou, Ele disse assim: olha, não vos preocupeis com o que deveis dizer, porque nesta hora, nesse instante, o Espírito Santo virá sobre vós. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ter uma dependência do Espírito Santo, nós precisamos ter uma dependência de Deus. Se eu e você queremos ser bons evangelizadores, nós precisamos obrigatoriamente sermos dependentes de Deus, porque anunciar o Evangelho não é simplesmente você pegar a Sagrada Escritura e ler um trecho, não, mas é você deixar ser usado por Deus para que Deus atinja o coração daquele irmão, daquela irmã, para que Deus faça a obra naquela vida.
Então, meu irmão, minha irmã, precisamos deixar Deus nos ensinar. Precisamos deixar o Espírito Santo falar em nós para que as pessoas recebam aquilo que Deus quer anunciar para elas. Então, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor está nos convidando a sermos inteiramente dependentes dEle, porque toda instrução precisa vir do alto, toda palavra precisa ser potencializada pelo Espírito Santo. Desde já eu já lhe convido a pedir o Espírito Santo para que o Espírito Santo venha nos instruir na nossa missão, venha nos ensinar, venha nos fazer verdadeiros missionários. Missionários esses que são dependentes daquele que anuncia, daquele que nós estamos anunciando. Nós precisamos, repito mais uma vez, sermos dependentes de Deus na nossa missão, porque a missão é dele, a graça é dele, o poder é dele, a palavra é dele. Nós somos apenas instrumento na mão do Senhor. Então que eu e você, meu irmão, possamos fechar hoje os nossos olhos e escancarar as portas do nosso coração para que o Senhor possa entrar dentro de nós, para que o Espírito Santo possa nos possuir por inteiros, para que assim nós sejamos totalmente possuídos pela graça de Deus. Aí sim, a palavra que eu anunciar vai atingir o coração do irmão, porque o próprio Espírito irá na palavra e pela palavra, para que assim as pessoas sejam tocadas. Então que o Espírito Santo repouse sobre nós nessa noite, que o Espírito Santo venha em auxílio às nossas fraquezas, como vai dizer em Romanos 8, 26, 27, porque nós não sabemos como orar como convém, nós não sabemos como pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, que esse mesmo Espírito que age sobre os profetas, que age sobre todos aqueles que se abriram ao Senhor, haja também sobre nós nesse dia, para que assim nós possamos escancarar as portas e sermos verdadeiros missionários do Senhor. Que a graça e o poder do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, atinja o meu e o seu coração nesse dia, para que assim nós sejamos verdadeiros homens e mulheres missionários do Senhor. Para que nós levemos a palavra potencializada pelo Espírito Santo, para que o Senhor mesmo venha em nós e fale em nós e nos instrua e use daquilo que Ele nos deu, porque o Senhor nos deu audição, o Senhor nos deu a graça de falar, o Senhor nos deu a graça de ver, que o Senhor possa usar de todo o nosso ser para que a graça de Deus se estenda a outros irmãos e irmãs. Então, meu irmão, minha irmã, eu lhe convido a deixar que o Espírito Santo tome posse da nossa vida no dia de hoje. A deixar que o Espírito Santo seja o nosso guia, a nossa direção, para que assim a palavra de Deus seja, primeiramente, alcance o nosso coração e também alcance o coração dos irmãos e irmãs que vão estar ao nosso derredor, que vão estar nos ouvindo, que vão estar vivendo conosco essa palavra. Que Deus te abençoe grandiosamente, que o Espírito Santo repouse sobre a tua vida, para que assim sejamos verdadeiros missionários do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos para que muitos sejam alcançados pela palavra do Senhor. Fique em paz e que Deus te abençoe.